Só para dar um flash, porque nós vamos mudar o esquema aqui agora, que a profecia aí de Daniel seria o ungido, né? O ungido seria cortado, destruição da cidade de Jerusalém, e daí o próximo versículo falaria o quê? Dá uma olhadinha só no versículo, Xerinho, por favor, só para... Nós vamos falar isso outra vez, mas tudo bem, só para dar um... Daniel 9, versículo 27 daí, né? Deu 26, 27, só para entender aqui que... E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então o que está dizendo aí é o seguinte, que após ser cortado o Messias, haveria a destruição da cidade de Jerusalém por esse povo, que nós sabemos que são os romanos, e depois ele está dizendo aí que o povo de um príncipe que há de vir, que vai destruir. E daí ele fala no versículo 27, ele, não o povo, o príncipe, fará concerto por uma semana, não é isso que fala aí? Que é a última semana de Daniel, que é isso aqui, ó. Que tempo que é esse aqui, ó, no quadro? Que tempo que é esse aqui? A grande tribulação. Quanto tempo são nesse tempo aí? Quanto período que é? 7 anos, que é a última semana de Daniel. Então, a profecia de Daniel é isso aqui que nós estamos vendo. Retorno para Jerusalém, até a morte do ungido, será tirar o ungido e destruir a cidade, 69 semanas. E a última semana seria esse concerto que esse príncipe vai fazer com o povo judeu. Então nós vamos dar uma mexida aqui agora. Então agora é o seguinte. Quando o Messias esteve aqui, ele começou a falar algo novo. Não claramente, mas em parábolas. Citando acerca desse tempo que se chama igreja, assembleia. E quando ele falava isso, os seus pensavam que eles estavam falando ainda sobre a assembleia do judaísmo. O Senhor, com eles, com os 12 apóstolos, citou sobre quando ele fosse embora, eles não ficariam órfãos, porque ele mandaria um outro chamado o Consolador, que é o Espírito de verdade, que viria para habitar neles e entre eles. O Senhor disse para eles que quando ele partisse, que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Que o Pai daria o Espírito Santo para eles. Eram promessas, tá? Que o Senhor estava fazendo para eles enquanto eles estavam aqui. E enquanto o Senhor estava com eles,
eles falavam acerca do Evangelho. Que evangelho que eles citavam, que eles falavam ali? Que evangelho era esse? Do reino. Evangelho, não que tu não seja de salvação, todo evangelho é de salvação, mas era o evangelho do reino. O que é evangelho do reino? O rei e o reino está próximo. O Senhor disse acerca dele mesmo que o reino estava presente no meio deles. O Senhor, ele era aqui o vaso das promessas. Começa em Mateus, capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Ou seja, Deus estava em Cristo cumprindo as promessas feitas a Abraão e a Davi. E ele era o rei e, logicamente, o reino não existiria se não houvesse ou se não há rei. Mas ele foi o quê? A manifestação do reino e não o estabelecimento do reino. O reino de Cristo vai ser estabelecido aqui, que é o milênio. Tá? O milênio ali, ó, é o estabelecimento do reino. Aqui foi apenas profeticamente o rei, que é o Messias, né? Ele seria cortado, tá? Como nós vemos na própria profecia de Daniel, que ele seria cortado, o Messias seria cortado. E também em outras passagens bíblicas, Isaías, Salmos, nos fala da rejeição e da morte dele, do Messias. O relacionamento aqui nesse mundo foi com os judeus. Isso é um detalhe importante para se entender o que se passa com respeito ao Senhor Jesus. Porque esse tempo que está aqui, que nós vamos ver agora, que é a igreja, é uma coisa completamente nova. E quem é o apóstolo? Agora eu vou fazer a pergunta. Quem é o apóstolo e ministro dessa dispensação aqui? Paulo. Paulo é o apóstolo e ministro dessa dispensação, desse evangelho aqui, ó. É Paulo da graça. Dispensação da graça. Então o Senhor, quando esteve falando com os seus, ele estava falando acerca do evangelho do reino. Essa é a linguagem, e é a linguagem no meio dos judeus. Mais uma coisa, tanto a promessa e a lei veio para eles, para que eles pudessem entender que a graça somente é que abençoa. Só que Deus, pela lei, fez promessa a eles se eles fossem fiéis. Em todas as dispensações, Deus deu prova, né? Nós vemos que o homem foi provado e provou que realmente ele é falho. E a lei também foi algo que Deus deu, e o judaísmo, no sentido de religião, que é a religião judaica, ou mosaica, né, vamos chamar assim, a religião mosaica, foi a única religião que Deus deu para o homem. Outrora, não tinha religião. Existia o paganismo com seus cultos e tudo mais, mas é paganismo.
única coisa que Deus estabeleceu no mundo em termos de religião, que será que eu posso dizer essa palavra, né? Para nós, né? Foi o quê? Foi lá que nós estamos vendo em Jerusalém, fez o templo e teve a lei, e isso foi para Israel. Para eles foi dado isso aí. Única coisa que Deus estabeleceu nesse mundo como religião foi isso aí. E essa lei que fazia parte desse contexto, ela tinha a promessa que aquele que observasse os mandamentos, as leis, a lei, ele seria abençoado por ela. E prometia até o quê? O que mais que a lei prometia de bênção para ele, que todo mundo gostaria disso? Isso, né? Melhor da terra, saúde, filhos e o que mais? Vida eterna na terra. Aquele que cumprisse, por ela viverá. É isso que fala. Quando fala por ela viverá, o que é? Ele não ia morrer. Se uma pessoa cumprisse a lei, ele não ia morrer. Então, quando se fala de vida eterna do Velho Testamento, não é a vida eterna que nós conhecemos. É a vida aqui, no mundo. Tá? Estou dizendo isso porque, por exemplo, aquele jovem rico, príncipe, chegou para o senhor, qual a pergunta que ele fez? Quem que lembra? Que farei para herdar a vida eterna. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que o senhor respondeu para ele? Sabe os mandamentos, não matarás, tal. Mas que coisa! O que eu faço a pergunta agora? O que você precisa, Lucas, para ter vida eterna? Hoje. Eu estou perguntando para você, o que farei para dar a vida eterna? O que você responde? Crer no Senhor Jesus será salvo. E por que o senhor falou aquilo para ele? Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Sabe os mandamentos, não matarás, não tal. O senhor falou o mandamento para ele. Por que o senhor fez isso? Foi o senhor que falou para ele. Por quê? Porque a pergunta dele de vida eterna, estou falando, não é a vida eterna que nós pensamos, que a pessoa lê lá, fala, a vida eterna aí, ó. Mas não é isso, é a vida para sempre. A lei, ela prometia a vida para sempre. Na terra, aqui. Viver, obedecer, ele ia viver. Então, nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas nos fala disso aí. E João nos fala da vida eterna, que é Cristo, do qual nós vemos em João, ele falando, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê, viverá eternamente. Deus enviou ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que vida eterna que é essa? É a vida eterna que nós hoje conhecemos como cristãos. Tá? Então não confundam as colocações dos evangelhos para não cair em erro que muitas vezes são citados. Lei conectado com vida eterna aqui, com obedecer mandamento para ser salvo. Tá? Então o Senhor estava tratando com os judeus. Por isso que é dito aquilo. E assim, não estou lembrando agora, mas são várias passagens que acontece isso, que as pessoas querem pegar aquilo e jogar para esse tempo aqui que é a igreja. E quando nós falamos aqui como cristãos, nesse tempo da igreja, nós não estamos dizendo que o que Paulo falou é mais importante do que Jesus. Porque alguém me falou assim, então quer dizer que Paulo é mais importante que Jesus? Ninguém está falando isso. É questão
que o Senhor Jesus falou com os judeus. Ele falou com os judeus, ele estava cumprindo o tempo dele aqui, como judeu. O Senhor Jesus veio a esse mundo como um judeu, como realmente ele era, o Messias, o Emanuel, veio para o que era seu, embora os seus não receberam, mas ele veio para o que era seu. Nós vamos ver mais um detalhe. Então, ele aqui estava tratando diretamente com eles. Então, as passagens ali nos evangelhos está mais ligada ao judaísmo e aos cumprimentos daquilo que foi citado aqui na pessoa dele. Então, o que Paulo disse, que nós vamos ver daqui a pouco, é importante para nós em primeiro plano, por quê? Porque nós somos cristãos. Essa é a questão. O Messias havia de ser rejeitado, era profético isso. E em João capítulo 1, Evangelho de João, fala que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E fala também que ele era a vida. Ele era luz e vida. Só que o mundo não conheceu também. Não é isso que fala em João ali? 1. Que o mundo também não conheceu. Ou seja, essa pessoa aqui passou e foi rejeitado completamente pelos seus e pelo mundo. Mas a graça de Deus fez algo. Vamos lá em João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Só que aqui no Evangelho de João, por favor agora, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso é algo, se é que eu posso dizer, novo. Porque ele seria rejeitado pelos seus, o mundo não o conheceria, mas todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso quando? Seria agora. Então Deus estava trazendo essa bênção que o Messias, apesar de ser rejeitado com os seus, né? Rejeitado pelo mundo também, ele seria recebido por alguns. As profecias acerca do Senhor Jesus tinham 2 pontos, duas colocações. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro 1, versículo 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Que o Cristo havia de padecer e as glórias que o seguiriam. Então que o Cristo havia de padecer, eles sabiam disso. Isaías, como eu disse, Isaías, Jeremias, Salmos, falavam dos sofrimentos de Cristo. Isaías 53, por exemplo, é bem claro. Mas só que eles não sabiam que
eles mesmos seriam seria o elenco que faria isso para o seu Cristo. Né? Então eles sabiam dos sofrimentos, né? Salmo 22, tudo mais, só que eles não sabiam, ou melhor, não imaginavam que quando chegasse o tempo, quem ia fazer isso? Eles mesmos iam fazer isso aí. Aqueles que tinham as escrituras nas mãos, né, o que eles tinham em mãos, que eram as escrituras deles, eles, os escribas, os fariseus, eles fizeram aquilo que estava escrito que ia ser feito com o Messias. Isso, vamos dizer assim, eles não imaginavam que eles seriam os próprios autores, executores daquilo que ia ser feito com o Messias. Então, ele foi cortado e rejeitado pelos próprios seus, como diz em João, aí veio para o que era seu e os seus não receberam. Embora havia, falar outra vez, rabiscos, né, do Velho Testamento mostrando, como nós falamos de José, né, seus irmãos, coisas e tal, haviam quadros que mostravam essa história que para nós, hoje nós olhamos para trás e vemos, mas eles não pensavam que eles seriam os executores, os autores dos sofrimentos, rejeição e a morte do Messias. Seriam culpados disso. Então eles rejeitaram aqui, o Senhor não ficou na morte, como nós vimos aí acerca de Pedro, né, que nós lemos sobre Pedro 2, e foi ressuscitado e foi assunto aos céus. Subiu aos céus. O que tinha que acontecer profeticamente? O que ia acontecer agora, lá que nós lemos? Ia ser destruída a cidade, por esse povo aqui, ia destruir a cidade, e depois viria a última semana. Só que houve um detalhe. Enquanto os seus apóstolos e os discípulos ficaram em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, que se cumpriu em Atos 2, que foi o quê? A vinda do Espírito Santo. Aquele versículo que em Lucas 11, versículo 11 ao 13. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Pedir o Espírito Santo. Então nós vemos, se nós vamos para Atos 1, até Atos 2, né? Nós vemos que eles estavam orando, eles subiam no cenáculo e oravam. O que eles oravam? Pedindo o Espírito Santo. Eles estavam ali porque o Senhor falou, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, ele ia enviar o Espírito Santo, o Consolador, que viria para eles. E eles ficaram lá e oravam o quê? Pedindo o Espírito Santo. Então, na hora que veio o Espírito Santo, ali em Atos 2, eles continuaram depois pedindo o Espírito Santo? Não, lógico. Lógico. Então, Pentecostes só teve um. Pentecostes, um dia só, foi que o Espírito Santo desceu e ficou aqui nesse mundo. O Espírito Santo
não desce do céu a cada dia que converte uma pessoa, ele desce do céu para, sabe, Pentecostes para cada um. Isso é um erro doutrinal muito, muito grave, né? Porque ele veio uma única vez aqui para morar nos crentes e entre os crentes. Ele habitará convosco e estará em vós, ou seja, na pessoa, nos crentes e entre os crentes. E nesse dia aqui que eles receberam o Espírito Santo, era mais ou menos 120, né? Estava lá os 11, Maria e os demais, né? Cita até o nome de Maria, né? Maria também, a mãe de Jesus, recebeu o Espírito Santo como qualquer outro crente que estava ali. Subiram naquele cenáculo um grupo de pessoas, 120 mais ou menos que é citado. Desceram daquele cenáculo, corpo de Cristo. Eles não sabiam que era um corpo de Cristo. Tá? Só para a gente entender o que se passa. Para eles receberam o cumprimento da promessa que o Espírito Santo vinha ou viria, né, morar com eles e entre eles. E até então eles estavam conectados com a lei ainda, com o sistema que foi colocado para Israel. Então nós vemos no Atos que eles iam aonde? Depois de convertido? Eles iam aonde depois de convertido? Iam no templo. Eles iam lá no templo ainda. Lembra que eles curaram, inclusive, um que estava sentado na porta do templo? Eles iam no templo. Por que eles iam fazer o que lá no templo? Porque eles não entendiam ainda o que era a igreja, o que era a Assembleia de Deus na terra. Embora eles já fossem, eles não tinham a compreensão ainda do que se passava. O cumprimento da destruição de Jerusalém aconteceu no começo lá da igreja. Só que antes que acontecesse isso, nós vemos em Atos, capítulo 7, a rejeição do Espírito Santo na pessoa de Estevão. Tá? Vocês lendo com calma. O Pai foi rejeitado no Velho Testamento, o Filho nos Evangelhos e o Espírito Santo na pessoa de Estevão, pelo povo de Deus, assim chamado povo de Deus. E quando eles fizeram isso, rejeitaram Estevão, capítulo 9, o que aconteceu? Conversão de Saulo. E esse homem agora seria o apóstolo e ministro dessa nova dispensação chamada dispensação da graça de Deus. Vamos ler esse versículo? Nós lemos já no comecinho lá da Efésios 3. Vamos ler com atenção para entender o que tempo que nós estamos vivendo. Com paciência aí, vamos ler o capítulo 3. Efésios 3, versículo 1 ao 11. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão
do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dispensação da graça de Deus, que é esse tempo aqui, que estava oculto. Esse mistério estava oculto em Deus. Não estava oculto no Velho Testamento. Por isso que esse quadro aqui, quando esteve fechado, não aparecia nada da igreja. No Velho Testamento, irmãos, não se fala nada da igreja. Não existe profecia acerca da igreja. Então, na hora que saiu isso aqui, Paulo está falando claramente que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Esse mistério oculto em Deus foi agora revelado a profetas e apóstolos do Novo Testamento, tá? Do Novo Testamento, lógico, né? Que ele não está falando de profetas do Velho Testamento, e sim do Novo Testamento, do qual ele foi o anunciador dessas boas novas, que era essa dispensação da graça, do qual em Romanos e em Timóteo ele fala o meu evangelho. Tá? Meu evangelho. Por quê? Porque ele era um apóstolo, como João teve o evangelho de João, o evangelho de Mateus, né? E ele agora tinha um evangelho, uma coisa nova, o evangelho da graça de Deus, do qual ele era o apóstolo. Por quê? Agora eu pergunto, por quê? Bom, primeiramente, o que é um apóstolo? Enviado. Tudo bem, um apóstolo é um enviado, comissionado para algo, né? E o que é discípulo? Seguidor. Tudo bem. Discípulo é um seguidor. Apóstolo é um enviado. Não confundam discípulo com apóstolo. E um apóstolo de Jesus Cristo tem que ter requisitos, credenciais. E o que era necessário para ser um apóstolo? O que era preciso para que ele pudesse ser um apóstolo? Mandado diretamente por Cristo, ou seja, eles tinham, né, o apóstolo, eles, né, os apóstolos, o apóstolo tinha que ter o quê? Andado com o Senhor, conhecido o Senhor e recebido do Senhor mesmo ali uma comissão. Agora, Paulo tampouco havia andado com eles. Estevão, as vestes de Estevão, após ele ser apedrejado e morto, colocado aos pés desse homem aí. Como que ele podia ser apóstolo? Como que ele podia ser apóstolo? Como é que esse Saulo, que se tornou Paulo, como é que podia ser apóstolo? Se ele não andou com o Senhor aqui, como é que ele podia ser apóstolo? Por assim dizer, se ele não
conhecer o Senhor, num certo sentido, né? Como é que ele podia? Pela leitura, né? Várias passagens. 2 Coríntios 12, por exemplo, nós vemos que o apostolado dele foi recebido do Senhor em glória. Esse homem, vamos ler 2 Coríntios 12, só para entender um pouco esse caráter aí. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. A origem do apostolado de Paulo foi do alto. Ele foi levado para lá, conheceu o Senhor, esteve com o Senhor e recebeu dele lá o seu apostolado e veio para cá. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Ele não sabe se ele foi levado fisicamente ou só espiritualmente. E nem ele sabia como é que aconteceu. Mas ele recebeu esse apostolado diretamente do Senhor. E trazendo agora, como Moisés veio com as tábuas da lei, veio ele trazendo agora algo completamente novo, que nunca foi falado no Velho Testamento, nunca ele trouxe algo novo para esse mundo. Apóstolo dessa nova dispensação, chamada dispensação da graça. E quando ele veio para ter, aqui no início, com os apóstolos entenderam o que se passava. Entenderam que esse homem, que não fazia parte dos 12, ele era o apóstolo de Jesus Cristo para uma nova dispensação. Eles entenderam que eles pertenciam, esses 12 pertenciam ao ministério que estava relacionado com Israel. Eles seriam apóstolos, né? Esses comissionados seriam apóstolos para passar aqui pela grande tribulação e para entrar no milênio. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou a toda a criação. Esses sinais seguirão os que creem, pegarão em serpentes. Se tomarem algum veneno, não vão morrer. Ele estava falando aqui para eles, por aquilo que eles iam passar aqui. Eles iam pregar o evangelho do reino, iam pagar por suas vidas, iam ser perseguidos para anunciar o evangelho do reino, que o rei estava aí para tomar posse do seu trono e reinar. Só que, o que aconteceu? Faltava uma semana, não era isso? Deus desligou o relógio. Desligou o relógio e abriu aqui essa nova dispensação. E na hora que eles entenderam isso por Paulo, eles permaneceram em Jerusalém. O que o Senhor disse para eles?
ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, circunvizinhança, né? E até os confins do mundo. Eles não saíram de Jerusalém. Por quê? Ah, desobediente? Não. Eles entenderam que o tempo parou. Que eles não faziam mais parte dessa comissão para ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda a criação. Por quê? Porque o evangelho que eles tinham era o evangelho do reino. E que agora havia outro tempo que havia começado que eles não sabiam, que ninguém sabia, que era essa dispensação da graça, que um lugar chamado Assembleia de Deus na Terra. E que agora eles fariam parte. Pedro, João, Tiago, todos eles fariam parte dessa nova coisa, vamos dizer assim, no mundo. E isso era o quê? O corpo de Cristo, a igreja de Deus, que seria levado num tempo, uma nova dispensação. Então, por isso, irmãos, que eles não saíram nem de Jerusalém. Tá? Por isso que aconteceu isso. Então não devemos, estou dizendo isso porque nós não devemos confundir comissão apostólica para a igreja. Comissão apostólica do qual o Senhor estava tratando ainda com o judaísmo, com as coisas que pertenciam ao futuro que estava ali às portas, que após a sua rejeição ia começar a última semana de Daniel. Não devemos confundir o apostolado deles. Vocês lerem com calma Mateus 10, por exemplo, que ele começa a falar, na hora que ele envia os 70, ele começa a falar, ide, tal, e ele fala uma palavra assim, não terminareis de percorrer as cidades, vereis o Filho do Homem vindo. Eles saíram, voltaram, o Filho do Homem nem... Por que isso? Porque ele estava falando desse tempo aqui, ó. Ele estava falando aqui da grande tribulação. Que realmente, quando eles saírem, né, os que saírem no futuro, que serão os eleitos de Deus para cumprir o ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, essas pessoas aqui não terminarão e verão vir. Aquilo que ele disse lá nos evangelhos aqui, vai acontecer realmente aqui. Eles vão sair pregando o evangelho a toda criatura, a toda a criação. Paulo, o apóstolo, ele fala que esse evangelho dele também seria anunciado a toda a criação. Vamos ler um versículo. Colossenses 1, 22, principalmente o 23. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar, santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O evangelho dele, esse evangelho dele, também seria levado para toda, como é que fala, hein? Toda criatura? Então, mas é toda a criação. Tá? Não devemos confundir aquilo que o Senhor disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura, com o que Paulo está dizendo aqui. Por quê? No tempo que nós estamos vivendo, o evangelho da graça de Deus, não é o evangelho do reino, é o evangelho da graça. Todos os que têm ouvido aqui, nesse tempo da dispensação da graça, os que têm ouvido o evangelho e não creem,
o que acontece? A pessoa ouve o evangelho, não crê. O que acontece com ele? O que vai acontecer se ele morrer? Não será salvo. Você falou outra palavra? Você falou algo? Para perdição, isso. Se alguém ouvir o evangelho aqui, hoje, nós estamos aqui, o evangelho foi anunciado, coisa e tal. O Senhor vem e chama nós aqui nesse dia chamado arrebatamento. O arrebatamento o que é? É a volta do Espírito Santo e juntamente com ele nós vamos embora, todos os salvos, vivos, nós seremos arrebatados, nós vamos embora. E os que morreram serão ressuscitados, os salvos serão ressuscitados e vão embora também. E quem fica aqui, que ouviu, no caso, quem ouviu o Evangelho e não recebeu o Evangelho, o que vai acontecer? O que acontece com essa pessoa? Vamos ler lá em Tessalonicenses. Vamos ler segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 12. E agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Os que ouviram e não aceitaram o Evangelho, não acolheram, diz eu, o amor da verdade para se salvarem, esses não serão salvos. Ou seja, quando for levado aquele que agora o detém, que é o versículo 6, né? Esse que o detém, isso, eles vão para a grande tribulação. Porque após o arrebatamento, nós vamos chegar lá agora, né? Vamos continuar. Após o arrebatamento, não há nada que impeça que venha esse tempo agora, da grande tribulação. Porque o irmão citou isso. Então, o que aconteceu? Na hora que veio o Espírito Santo aqui, no começo dessa dispensação, abriu esse tempo aqui, porque eles não sabiam que a vinda do Consolador seria o início dessa dispensação. Eles entendiam que eles iam receber o Espírito Santo para revesti-lo de poder, tal, porque eles iam passar pela grande tribulação. Porque era a consequência. O que ia acontecer? Ia ser destruída a cidade, Jerusalém, e depois ia levantar esse homem aí, o príncipe, que ia fazer um pacto com eles por uma semana, que é a última semana. Então, na hora que desceu o Espírito Santo, isso aqui foi empurrado para lá, e uma nova ordem de coisas, como nós estamos vendo, estava acontecendo. E na hora que for levado o Espírito Santo embora daqui, isso aqui, irmãos, vai fechar outra vez. Vamos puxar isso aqui de volta para cá. Vai puxar outra vez para dar cumprimento àquilo que está parado, irmãos. O cronômetro de Deus está parado, faltando uma semana para cumprir o quê? As 70 semanas de Daniel. Só se cumpriu 69.
falta uma, que são esses 7 anos aqui, que é a última semana de Daniel. Então, na hora que fechar isso aqui, quem estiver vivo nesse tempo são aqueles que estão hoje, se for hoje o arrebatamento, são os que estão ouvindo o evangelho da salvação, que é o evangelho da graça. Se eles rejeitarem o amor do evangelho, né, da salvação, eles vão entrar para a grande tribulação. Ah, puxa vida, é? Oh, mas olha, minha prima tem ouvido o evangélico, olha, puxa, ela até sabe tudo, a gente lê, coisa e tal. Já falei para ela do arrebatamento. Olha, o dia que tiver o arrebatamento eu for embora, daí ela vai crer, você vai ver. Daí ela crê. Não vai crer. Aqueles que conscientemente rejeitarem o evangelho na hora que a igreja for arrebatada. Os salvos, nessa igreja não é a igreja aí, não. São salvos, forem levados embora, essas pessoas vão ficar aí ao dispor da grande tribulação. Deus, como fala aí Tessalonicenses, Deus enviará a operação do erro. Irmãos, não é isso que fala aí? Fala que Deus enviará. Deus nos enviará a operação do erro, para que creia. Isso. Olha que interessante. Nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, existe um evangelho aí, como já citei, da rejeição. Ah, mas existe o predestinado para a salvação? Ah, então Deus predestinou para a perdição. Deus está rejeitando. Deus está salvando. Só que a incredulidade, quando a igreja for embora daqui, Deus realmente enviará a operação do erro. Por quê? Porque Deus suportou com muita paciência esse tempo aqui. Irmãos, nenhuma dispensação tem durado um tempo tão grande quanto esse. Nós estamos vivendo 2000 anos de graça. O homem está vivendo como vai ser sempre, foi sempre assim e vai ser sempre assim. Não é isso. Começou no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, e vai terminar. Quando? Talvez hoje. Pode ser hoje. Tá? Pode ser hoje que termina essa dispensação. Que ela finda no quê? No arrebatamento. Certeza que a Escritura dá que vai terminar. Vai terminar. Então, aí que está. Agora, esse é o ponto que eu quero chegar. Que o Evangelho da Graça não foi falado para todo mundo. Tá? Então, esse esforço, desculpa da expressão, inútil, que assim chamadas igrejas fazem de missões para que todo mundo ouça o Evangelho, é um erro. E eles não vão fazer isso, não vão conseguir fazer, porque Deus não vai deixar. Sabe por quê? Porque se todo mundo aqui, olha, no dia do arrebatamento, todo mundo, toda criatura ouviu o Evangelho e nós vamos embora, o que vai acontecer com eles? O que aconteceria com eles? Aí em Tessalonicenses, o que fala isso? Tá, mas o que aconteceria com eles? Se todos eles ouvissem o Evangelho hoje, da dispensação da graça, e rejeitassem, o que aconteceria com eles? Eles iam crer na mentira e acabou, condenados. Quem? Todo mundo seria condenado. Mas nós vemos que na grande tribulação, muitos serão salvos. Apocalipse mostra, vamos ler um versículo só para entender o que estou dizendo. Vamos ler um versículo de Apocalipse. Isso, é o 7, presta atenção, 7, versículo 9, até o versículo 15. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar,
de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de branco, vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Quantos eram aí? Isso, de onde eles vieram? De quem? De procedente de onde? Nações, povos, línguas, vieram do mundo inteiro, passaram pela grande tribulação, ouviram e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, foram salvos na grande tribulação. Então, se o mundo inteiro aqui ouvisse, aqui, ó, a graça, o evangelho de Paulo, vamos chamar assim, se cada criatura ouvisse, fosse salvo ou não, é lógico, né? Salvo ou não, não haveria grande tribulação. Tá? Teria que ter mudado essa história aqui, daí Deus ia ter que mudar isso. Ia entrar o milênio direto, vamos dizer assim. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo cronologicamente dizendo parado, no sentido profético, que está parado, nós estamos num tempo parado profeticamente, Deus está salvando nesse tempo, pelo Evangelho da Graça. Quem não crê é condenado, como todos aqui, ó, que estão morrendo, estão esperando o quê? Juízo, o trono branco, que nós falamos lá, já que no Velho Testamento eles conheciam juízo final e salvação eterna. Isso eles sabiam. Marta, por exemplo, né? O Senhor falou assim sobre Lázaro: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não é isso que ela falou para ele? Então é isso que eles conheciam. Mas conheciam a ressurreição do último dia, que Deus ia ressuscitar todos que morreram e levar os salvos para a vida eterna e os perdidos para a condenação eterna. Então aqui, os que estão ouvindo o Evangelho e morrendo sem salvação, estão perdidos. Os que têm ouvido o Evangelho, têm morrido, são salvos, serão ressuscitados no arrebatamento. Serão ressuscitados nesse dia aqui, ó. Nesse dia aqui do arrebatamento, o Hades, onde estão os mortos, como nós falamos já anteriormente, os perdidos e os salvos no Hades, nesse dia do arrebatamento, essa parte aqui, onde estão os salvos, ficará vazia. Vai esvaziar nesse dia aqui, ó. O Senhor vai levar embora todos, isso é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele vai ressuscitar todos que morreram. E ele é chamado morreram em Cristo. Ah, se morreu em Cristo quer dizer que é só a igreja. Morreram pela fé também, sabendo de algo que viria, que era o Cristo. Né? Abel morreu sabendo disso aqui. Lógico, dentro da compreensão dele, daquilo que ele pôde ver, mas tipificava Cristo, lógico, no seu sacrifício. Então, não confundam a necessidade de sair. Ó, irmão, por favor, hein?
Eu não estou dizendo que não é para pregar o evangelho, não. Tá? Então não precisa... ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então não é para a igreja? Então você não prega o evangelho, né? Não é que prega o evangelho, mas a comissão não é para a igreja. A comissão que eles ouviram aqui é para esse tempo aqui que vai acontecer. Vai acontecer, porque o Senhor vai levantar 144 mil que vão entrar aqui pela grande tribulação, pelo princípio das dores e grande tribulação, anunciando o evangelho do reino. Não é que a igreja não tem, então não pode pregar o evangelho, não é isso. Pode sair, quer sair para o mundo afora pregar o evangelho, vai, que bênção que vá. Mas não vai pensando que isso aqui tem que acontecer aqui, porque não vai acontecer. Não vai acontecer, porque vai acontecer aqui o quê? Vai acontecer no milênio, porque realmente daí toda criatura ouvirá o evangelho do reino. Então, como diz o Senhor aqui, então virá o fim. Né? Então virá o fim. Aqui não é então virá o fim. Então, por isso que o evangelho hoje nós falamos que a salvação, a pessoa está destinada ao céu. A vocação é celestial e não terrenal. Então nós vamos ver um pouco agora sobre esse caráter dos santos do Velho Testamento e os santos do Novo Testamento. A promessa para Israel e para o judeu e tudo mais, né? Assim, para os santos. Nós vamos continuar depois aí então, se Deus quiser.